Sabe que o que mais me incomoda nas entrevistas do Renato é que o Renato não fala de futebol. Sobre a diferença de Grêmio e Internacional. Disse o Renato que o Internacional tem comemorado clássicos e o Grêmio tem comemorado títulos. O Marcos Martinho, que fez essa pergunta, repórter do Rio de Janeiro, ele engoliu o Renato. Então quem tem que entregar nesse Campeonato Brasileiro são os clubes que investiram muito. Tem que cobrar de quem investe muito. Talvez uma entrevista coletiva com muitas polêmicas, Matheus Dávila. Boa tarde. Fala, Meneghetti. Boa tarde a todos. Um Renato um pouco acuado na entrevista coletiva, respondendo, tentando rebater algumas situações. Sempre a mesma coisa, né? No vestiário, mas um Renato que foi encurralado por um repórter carioca, tá? Porque recentemente o Renato falou sobre a diferença de Grêmio e Internacional. Disse o Renato que o Internacional tem comemorado clássicos e o Grêmio tem comemorado títulos. O Renato ele foi confrontado sobre esses títulos. O que o Grêmio está comemorando recentemente, né? Campeonatos gaúchos, isso é suficiente? O Renato respondeu e a gente recupera. Se enfatizou algumas vezes já, inclusive após o cara detonou ele não aprende, que o Grêmio vem ridículo, arrogante, ganhando títulos, mesmo diante das dificuldades. Acontece que o Grêmio não ganha um título relevante desde 2018, a Recopa Sul-Americana, antes disso 2017. Você reconhece também que a torcida do Grêmio ela necessita de um título relevante nesse momento e que você não está conseguindo entregar? É difícil. Ser campeão todo mundo quer. No Campeonato Brasileiro, só um ganha. Então os outros treinadores, os outros jogadores, ninguém é bom. Eu tenho falado para o meu presidente, tenho falado para a minha diretoria, que o ano que vem vocês vão poder ver isso de perto. Vão ser 2 campeonatos num campeonato. Eu vou explicar para vocês. Vão ser 2 campeonatos. Tão perdido que ele está. O campeonato da SAFs, do dinheiro, e outro campeonato lá embaixo para quem não tem dinheiro. Então quem tem que entregar nesse Campeonato Brasileiro são os clubes que investiram muito. Tem que cobrar de quem. Flamengo não é a SAF, Palmeiras não é a SAF. É bem simples. Parabéns. Quem foi o segundo melhor técnico do Flamengo de resultados? Não, tua opinião não. Os números são fatos. São fatos. Você pode ter a tua opinião, você pode ter a preferência do treinador. Números você não pode enganar. A matemática é igual no mundo todo. Então os números não podem enganar. Simplesmente isso. Então, você, né? Esteve no Flamengo e não ganhou. Pois é, eu avisei, quem muito quer nada tem. Três competições ao mesmo tempo. O Marcos Martinho, que fez essa pergunta, repórter do Rio de Janeiro, ele engoliu o Renato. Porque o Renato fez toda a entrevista coletiva. Aliás, é incomum que um profissional tão vencedor, tão consagrado na sua profissão como o Renato, consagrado como jogador, consagrado como treinador, se exponha tão vulnerável. É muito ridículo as entrevistas dele. Mostrando as suas entranhas emocionais, uma necessidade do autoelogio. O Renato se lambuza, o Renato se meleca do autoelogio, da autoafirmação. Não é comum isso no futebol. Olha, eu tenho 37 anos de crônica esportiva e já entrevistei centenas de treinadores. E eu não estou acostumado a isso, ao ver alguém tão carente, tão vulnerável, tão frágil emocionalmente numa entrevista coletiva. E justamente alguém que tem a sua vida resolvida do ponto de vista de conquistas, do ponto de vista de reputação, do ponto de vista financeiro também, mas alguém se mostrar assim, tão vulnerável, tão desequilibrado. E aí o Marcos Martinho derrubou a tese do Renato, quando o Renato passou toda a coletiva dizendo: querem ver o Grêmio jogar bonito, me deem um time de 500 milhões. Ele teve o time. Exatamente, ele pegou o Flamengo. Com o Rogério Ceni. Disputou Copa do Brasil, eliminado nas quartas de final pelo Atlético Paranaense. Campeonato Brasileiro, terminou mais de 10 pontos atrás do campeão Atlético. E na Libertadores foi vice-campeão, perdeu para o Palmeiras. A campanha não foi ruim do Renato como técnico do Flamengo, mas ele não ganhou nada. Ele teve o time de 500 milhões, não ganhou nada, trabalhou de julho e foi demitido em novembro. Por que ele foi demitido com menos de 6 meses? Porque ele não deu certo. Bagé. Sabe que o que mais me incomoda nas entrevistas do Renato é que o Renato não fala de futebol. E eu, como a grande maioria dos torcedores do Grêmio, gostaria de ouvir o Renato falando de futebol. Por exemplo, o Renato sempre foi um cara muito bom de argumento. E os argumentos do Renato hoje são o grande tendão de Aquiles do Renato.
que o Renato ele expõe argumentos que acabam expondo o momento fragilizado que o Renato vive, até psicológico. O Renato vai muito pressionado para a entrevista, ele vai raivoso, ele quer atacar, tu pergunta maçã, ele te responde banana. O Renato ele não está bem. E aí quando ele é confrontado com argumentos, ele apela para isso. Quem muito quer, nada tem. Tem dia que é noite. O nana neném. Porque esse Bagé é muito era bom. 200 milhões que ele falava. Essa época que ele pagou, minha avó dizia, né? A boca fala e outra parte do corpo acaba pagando. Quando ele falou disso aí, era 200 milhões a taxa dele. Agora ele já está em 500 milhões até 1 bilhão. E quando ele faz, e tem um ponto, sabe? A gente sempre destacou muito do Renato o poder que ele tinha de gestão de vestiário. Ele já perdeu esse poder. A gente sabe, por exemplo, que nem as pessoas que eram fanáticas pelo Renato, do próprio Conselho de Administração, querem mais o Renato. Ninguém aguenta mais o Renato aqui no Rio Grande do Sul. Não conseguiu explicar nada. E tem um outro ponto que ele expõe nessa entrevista. Ele não se constrange em deixar constrangido o presidente, a diretoria do Grêmio e o grupo de jogadores. Porque tu imagina pro cara que hoje é do grupo do Grêmio, ele diz assim, vocês querem me cobrar alguma coisa? Exijam investimento. Ou seja, com o que eu tenho, é isso aqui que vai dar para fazer. É mais ou menos isso que o Renato fala então, tudo, imagina né? para o cara que é comandado pelo Renato hoje, parar para pensar nisso. Poxa, mas o professor está nos colocando abaixo da pata do cachorro. Então tem algumas coisas que não fecham. Outra situação, está ensaiado o discurso da SAF. É um desejo da gestão do presidente Alberto Guerra. Flamengo, no banquete do Palmeiras, Grêmio, Fortaleza, escolhas que ele leu lá de tem discurso, 5 times fortes que não são SAF. Exclusivamente a SAF. Ele deixando com todas as letras que só é possível competir com a SAF. O Flamengo não tem SAF. O Palmeiras não tem SAF. O Fortaleza não tem SAF. Eu tô pegando os grandes e os médios para poder mostrar Inter não que não tem é a SAF. SAF, é a salvação da lavoura. O Vasco da Gama hoje tem um grande problema que é a própria SAF, que o Vasco tenta destituir juridicamente. Então não tem explicação. O Grêmio não jogou nada de novo. O Renato, por exemplo, ele pega um ponto de que não pode jogar de novo, ele fez isso, tá? Não pode jogar o Monsalvo e o Cristaldo. O melhor momento do Grêmio foi justamente quando esses dois entraram. E quando ele jogou o Arezzo numa fogueira, tipo, vai lá e resolve. E o Arezzo resolveu, conseguiu o pênalti que deu o gol de empate para o Grêmio. Tá descontextualizado. O Renato parou em 1989. Quando entrou a década de 90, ele já tinha parado. JB. Olha, Meneghete, eu lamento a gente ter que falar sobre esse assunto, ele é o mais importante, porque a gente acaba não falando, por exemplo, que o Renato foi num jogo, de novo, sem meias, para tentar provar o ponto dele. Isso é teimosia. Isso é teimosia. O Renato, gente, na última sexta-feira, entrou num jogo do Maracanã, novamente com o Soteldo centralizado, o Edenilson na direita, eles até trocavam de posições ali, mas era sem um meio campista. Sabe por quê? Para tentar mostrar para todo mundo, porque ele disse, bom, vou tentar ganhar o jogo, e se eu ganhar, vou tributar. O cara é muito arrogante, esse Renato. Que me criticaram pela eliminação. Só que o Grêmio não é uma instituição para tu brincar de fazer futebol desse jeito. Aí sabe o que acontece? O Grêmio vai pro intervalo, empatando em 1-1, só que toma 20 minutos de sufoco e o treinador tá ali, ó. Como ele fala, Steve Wonder. Ah, mas ele já tinha chamado os caras pra fazer as trocas quando o Grêmio toma o gol. Mas 20 minutos. Todo mundo tinha visto o Marquezinho, se não é ele, era uma goleada. Era de uma novo, goleada né? o resultado. Marquezinho, né? Salvando. E o Renato não vê. Só que daí sabe o que acontece? Ele vai para a entrevista coletiva, dá uma declaração dessa, que obviamente, jornalisticamente, nós temos que repercutir, mas não falamos sobre estas questões mais importantes, como bem disse o Bagé, que são do futebol. E para fechar, nós chegamos à conclusão, a parte desses fatos folclóricos aí do índice de inflação, Renato Portaluppi, que era 200 milhões, agora precisa de 500 milhões, tá crescendo pra caramba, tá? Mas a parte... O Renato é o maior gestor de grupo da história da humanidade, porque se qualquer outro técnico fala o que ele fala num grupo de jogadores, é incrível, parece gente. o Chaves não, quem é lá no Chaves que fica... A Chiquinha que fala, começa a elogiar. Se eles são ruins, mas eu tô aqui, mas esse grupo é horrível, mas esses caras não jogam nada. E mesmo assim não tem greve. Se fosse qualquer outro treinador que falasse o que ele falou, tinha greve hoje na área. Tu que faz muito vídeo sobre investimento de futebol. Um clube que não tem investimento e que merece ser criticado por não ter investimento, olha paga quanto salário ganha para treinador de 1,5 milhão? Não, 16 tem milhões folha a folha. De 16 milhões? A folha é 16. Diogo Rossi.